Vamos à solução do problema 2. Problema 2 pede as tensões nos nós, V1, V2, V3 e V4. Então, aqui V1, V2, V3 e V4. Então, se eu quero tensão no nó, isso me chega a uma análise nodal. Nesse caso específico aqui, eu vou conseguir, na verdade, estabelecer uma análise até mais simples do que a análise nodal. Então, simplesmente analisando um pouco esse circuito, eu consigo chegar na solução em relação à minha referência aqui que eu utilizei de 0 volts. Então, aqui eu já consigo ver que o V3 é a mesma tensão da fonte independente de 20 volts. Portanto, eu já saio com uma resposta imediatamente somente por análise desse meu circuito. 20 volts. Tá? Aqui também eu já consigo ver que a tensão em cima desse resistor de 12 volts, essa tensão aqui, é a diferença entre esses dois pontos que eu quero saber. E isso aqui eu tenho uma fonte de tensão que ela é dependente. Então aqui eu já consigo colocar mais uma equação, V2 menos V3 igual a 6 vezes IO. Portanto, se eu tenho V3, se eu souber quem é IO, que nesse caso é a corrente que passa aqui nessa resistência, eu já vou conseguir definir também quem é o meu V2, tá? Aqui está a grande análise do sistema. Eu conseguir enxergar esse meu sistema fazendo a lei de Kirchhoff das correntes. A lei de Kirchhoff das correntes fala que a soma das correntes que saem de um caminho fechado é igual à soma das correntes que entram nesse caminho fechado. Então, se eu utilizar esse caminho fechado aqui, quem que está saindo? Aqui eu tenho uma fonte de corrente de 8 amperes. Quem que está entrando? Então, aqui eu tenho o meu IO, que está definido aqui, e aqui eu tenho uma corrente que ela é desconhecida, tá? Mas ela está em paralelo com esse outro resistor. Então, na verdade, eu tenho um circuito que é um divisor de corrente. Então, se eu redesenhar esse circuito dessa forma aqui, ó, esse circuito 2 e 1, e aqui 8 amperes, eu consigo redesenhar esse circuito dessa forma aqui para ficar talvez mais fácil da gente analisar esse meu sistema. Tá? Então aqui eu tenho 8 amperes, aqui eu tenho 1 ohm e aqui eu tenho 2 ohms. Então eu quero saber quem é essa corrente aqui, que é o IO. Se eu fizer por divisão de corrente, eu sei que esse IO vai ser a corrente total 8 vezes a resistência oposta, que é 1, dividido pela soma das resistências. 1 mais 3. Então aqui eu chego, 1 mais 2, né? Então aqui eu chego a 8 terços de ampere. Então essa vai ser a corrente de IO. Essa é a corrente de IO. Se eu tenho essa corrente de IO, eu já vou saber quem é V2. Então V2 é V3, que eu sei que é 20, mais 6 vezes IO, que é 8 terços. Então aqui vai ficar 2. Então isso aqui vai dar 36 volts. Então V2 igual a 36 volts. Então eu já tenho duas das tensões que eu quero. Bom, veja também que esse resistor, ele tem, esse resistor ele tem essa polaridade de tensão aqui. Por quê? Porque eu já defini que a corrente nele é IO nesse sentido. Então veja que o mais dele está na minha referência de 0 e o menos dele está na minha referência de V4. Então eu já sei que V4 vai ser menos 2 vezes IO. E com isso eu chego que V4 é menos 2 vezes 8 terços. Portanto, V4 é menos 16 terços. Essa é a tensão V4. Muito bem. E vejam que, como eu tenho uma fonte de corrente independente, eu sei que aqui passa 8 amperes. Se passa 8 amperes, ela também passa nesse resistor. Se eu tenho a corrente num resistor, eu também tenho a tensão. Então aqui eu já sei que essa tensão é 80 volts. Ou seja, vou colocar para cá, V1 menos V2 igual a 80 volts.
Mas eu já sei quem é V2, é 36. Então, V1 é V2 mais 80. Então, eu tenho que V1 vai ser 36 mais 80. V1 é igual a 116 volts. Então, agora já achei todas as tensões que eu queria. V1, V2, V3 e V4. Então, vejo que aí foi um problema só com a análise do meu sistema, análise de fontes, lei de Ohm e lei de Kirchhoff das correntes. Também lei das malhas, né, ou lei de Kirchhoff das tensões, eu também consigo solucionar esse problema.